Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E para dar continuidade aos nossos estudos, que nós já falamos sobre os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração, vamos falar de dois termos que provocam muitas dúvidas, que é o adjunto adnominal e o complemento nominal. Ou seja, são dois termos ligados ao nome que provocam vários conflitos, né, por serem semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Para início de conversa, vamos definir o adjunto adnominal. É um termo que determina, especifica, explica um substantivo. O adjunto adnominal possui função adjetiva na oração e essa função pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, observa aí a tirinha do H. Aqui está a sua pizza, senhor. Bom, você adicionou todos os ingredientes extras que eu pedi? Todos, menos o sorvete de chocolate. Maldição! Então, vocês observem que o de chocolate é um termo preposicionado que vai completar a palavra sorvete. Nesse caso, não vai haver dúvida que trata-se de um adjunto adnominal. Por quê? Porque está completando um substantivo concreto, que é sorvete. Vamos observar no próximo slide que nós temos uma frase longa, repleta de adjuntos adnominais, né? Para a gente observar, analisar e ao mesmo tempo diferenciar do complemento nominal. Então observem aí, o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Cadê o verbo? Enviou. Quem é que enviou? O poeta inovador. O poeta inovador exerce o meu papel de sujeito, cujo núcleo é poeta, que é o substantivo concreto. Observem que os dois termos, o inovador, vem modificar a palavra poeta, por isso que é adjunto adnominal. Bom, tirei o sujeito, o que sobra? Predicado. Enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Esse predicado apresenta 2 objetos, né? Nós temos enviou o quê? Para quem? Ou a quem? Então, nesse caso, 2 longos trabalhos, a palavra trabalhos exerce o papel de núcleo do meu objeto direto e é, de novo, um substantivo concreto. 2 e longos vêm modificar trabalhos, por isso que são adjuntos adnominais. A seguir, nós temos, num objeto indireto, a seu amigo de infância. Nós temos o a, o seu e o de infância como adjuntos adnominais. O que eles fazem? Eles modificam a palavra amigo, que é um substantivo concreto. Então, por isso são adjuntos adnominais. O termo de infância é preposicionado e é facilmente confundido com o complemento nominal, certo? Só que quando a gente tem aí uma semelhança, a gente analisa o núcleo. Amigo é concreto ou abstrato? É concreto. Então, adjunto adnominal. Logo a seguir aí vocês veem uma explicação sobre aquilo que a gente já falou aqui. Então, é só mesmo a título de acrescentar os estudos de vocês. Observe que os adjuntos adnominais, eles se prendem diretamente ao substantivo a que se refere, sem qualquer participação de verbo. Isto é facilmente notável quando substituímos um substantivo por um pronome. Todos os adjuntos adnominais vão desaparecer, vão estar acompanhando esse substantivo, certo? Tende a acompanhar na substituição. Observa aí o cartoon que nós temos do lado, que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa substituição. Alô, Padre Nunes, o senhor poderia me dar umas aulas de semântica para eu poder explicar minhas notas baixas aos meus pais? Para os meus pais? Observe que aí nós temos vários adjuntos adnominais, né? Então, eu tenho, por exemplo, umas de semântica, porque se refere a aulas. Eu tenho, por exemplo, minhas notas baixas para os meus pais. Minhas notas baixas. Notas é núcleo? Minhas e baixas também são adjuntos adnominais. Para os meus pais, os e os meus, que são adjuntos adnominais de pais. Ou seja, são vários aí que representam o mesmo papel. Bom, a percepção de que o adjunto adnominal é sempre parte de um termo sintático que tem como núcleo um substantivo é importante para diferenciá-lo, por exemplo, do predicativo do objeto. O predicativo do objeto é um termo que se liga ao objeto por intermédio de um verbo. Portanto, se substituirmos o núcleo do objeto por um pronome, o predicativo permanecerá na oração, pois é um termo que se refere ao objeto, mas que não faz parte dele. Observe aí o exemplo. Sua atitude deixou os amigos perplexos. Observe que quem deixa algo ou alguém. Como que essa pessoa foi deixada, né? O que aconteceu? Ficou perplexo. Então, nesse caso, deixou quem? Os amigos, objeto direto. De que forma? Perplexos. Perplexo, então, é predicativo do objeto. E quando a gente substitui, como vocês observam aí, sua atitude deixou-os perplexos.
Então, observe que há uma concordância, uma relação lógica entre os e perplexos, né? Todos dois estão no masculino, todos dois estão no plural, mas eles não foram substituídos juntos. Então, ao substituir os amigos por os, o perplexo se mantém. Por quê? Porque é um predicativo do objeto. E o predicativo do objeto, embora se refira ao objeto, não faz parte do objeto em questão, certo? Bom, vamos falar um pouquinho então do complemento nominal. Aí vocês têm um cartoon, a evolução do homem e do computador, e aí vocês observam na imagem que à medida que o computador vai diminuindo de tamanho, né, e vai aumentando a sua capacidade de absorção e de armazenamento, o homem que era menor, vai aumentando de tamanho e vai ficando gordo. Então, ou seja, as expressões do homem e do computador têm função sintática de adjunta de nominal ou de complemento nominal. O homem, né, o do homem e o do computador, eles estão passando por essa evolução, eles são alvo ou eles são agente dessa ação, né? Na verdade, talvez seja uma e seja outra, depende da análise, né, e do sentido que a gente queira dar para a expressão. Mas, ao meu ver, aqui nós temos dois complementos nominais devido ao papel de alvo do homem e do computador. Bom, o que é complemento nominal? Complemento nominal é um termo que sempre vai vir precedido de preposição. Então, a primeira coisa que a gente precisa memorizar, sempre tem preposição. Complemento nominal não tem como acrescentar o termo não vir preposicionado. E outra coisa, eu preciso analisar o núcleo. Ele se refere a um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, vamos lá. No slide seguinte, eu coloquei 3 frases para a gente analisar juntos. Nessas 3 frases, eu vou ter um substantivo abstrato na primeira, um adjetivo na segunda e um advérbio na terceira. Então, vamos lá. Cecília sente orgulho da filha. Observe que o verbo sentir é VTD, ou seja, transitivo direto, precisa de complemento. Cecília sente o quê? Orgulho. A palavra orgulho é um substantivo abstrato. Quem sente orgulho de algo ou de alguém. Então, o termo da filha, precedido de preposição, está completando um substantivo abstrato. Trata-se, portanto, de um complemento nominal. Na frase seguinte, Ricardo estava consciente de tudo. O que eu tenho nessa frase? Um verbo de ligação, que é o estava. Apresenta-se aí um adjetivo, que é o consciente. Esse adjetivo exerce nessa frase valor de predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está qualificando, especificando Ricardo, né? Como Ricardo estava. Só que quem está consciente de algo ou de alguém. Então, de tudo tem preposição e completa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio? Um adjetivo nesse caso. Por isso, complemento nominal. A professora agiu favoravelmente aos alunos. O que nós temos aí? O verbo agir, que é intransitivo, não precisa de complemento. Contudo, ele vem modificado por um advérbio, que é o favoravelmente. E ao analisar, a gente observa o seguinte, a professora agiu favoravelmente. Aí você me perguntaria, mas agiu favoravelmente? A quê? A quem? Então, precisa de um complemento. E quem precisa desse complemento é o advérbio favoravelmente. O advérbio ganha valor de adjunto adverbial na análise sintática, tá, gente? Por isso que vocês veem aí abaixo adjunto adverbial. Então, aos alunos, termo precedido de preposição, aí é preposição, né? Completando advérbio, complemento nominal. A título apenas de ilustrar, eu coloquei aí uma propaganda que tem tanto um adjunto de nominal quanto um complemento nominal. Vamos lá. Aproveite o racionamento de energia. À luz de velas, tudo fica mais romântico. Nós temos 2 termos preposicionados, o de energia e o de velas. De energia é adjunto ou é complemento? Eu vou analisar o meu núcleo. Meu núcleo é racionamento. Racionamento é um núcleo concreto ou abstrato? Abstrato. Então, de energia é complemento nominal. À luz de velas também tem preposição, mas eu estou completando a palavra luz, que é um substantivo concreto, portanto, é um adjunto de nominal. Bom, o complemento nominal representa o recebedor, o paciente ou, como a gente diz, o alvo da declaração expressa por um nome. É regido pelas mesmas preposições que o objeto indireto. Difere do objeto porque, em vez de completar verbo, ele está completando nome. Por sua vez, substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. Observa a tirinha que vocês têm aí. Escada do sucesso. O Ernie diz que tem medo de altura. O que a gente observa aí? Em escada do sucesso, o do sucesso está completando escada, que é substantivo concreto, então é adjunto. Já no outro, o Ernie diz que tem medo de altura. Tem o quê? Medo. Medo é substantivo
abstrato. Então, de altura é complemento nominal. É comum confundir o adjunto adnominal com o complemento nominal quando a gente tiver locuções adjetivas. O que são as locuções adjetivas? São preposições mais substantivos que exercem valor de adjetivo, né? Vem qualificar, especificar um substantivo em questão. Então, olhem só, os complementos nominais podem ligar-se a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Contudo, se ele estiver ligado por preposição a um adjetivo ou um advérbio, você não vai ter dúvida nenhuma. Trata-se de um complemento nominal. Se ele vier sem preposição, pode ser inclusive ligado a um substantivo abstrato, mas se não tiver preposição, vai ser adjunto. Por quê? Porque para ser complemento, tem que ter preposição. Bom, então vamos observar essas duas frases que eu coloquei, que são semelhantes na sua construção, mas com classificações distintas, falando do adjunto e do complemento. O adjunto adnominal tem sempre valor ativo, ou seja, é sempre o agente da ação, especialmente quando a gente não consegue definir se o substantivo é concreto ou abstrato. Então, observem lá, o encontro dos pais foi fundamental ao projeto da escola. Observe que a palavra encontro, ela não define claramente se é concreto ou se é abstrato, a gente não consegue ter essa definição. Então, eu vou ter que olhar se o termo que está se referindo à palavra encontro é agente ou é alvo. Se for agente, é adjunto. Se for alvo, é complemento. Então, vamos lá na primeira. O encontro dos pais. São os pais que estão indo encontrar alguém. Então, nesse caso, eles são agente do encontro. Por isso, nós temos um adjunto adnominal do dos pais. Lá no predicado da minha frase. Foi fundamental ao projeto da escola. Nesse caso, fundamental é um adjetivo, certo? Então, ele precisa de ser complementado e se vem complementado com preposição, de novo eu tenho um complemento. Então, ao projeto da escola está completando fundamental, que é adjetivo. Por isso, é um complemento. Só que o termo da escola, ele também é preposicionado e completa a palavra projeto. Observe que a escola é que é agente, né, da ação do projeto aí. Então, por isso mesmo, nós temos um adjunto adnominal na escola, certo? O complemento nominal é muito semelhante. Completa, né, assim como o objeto indireto completa o verbo, o complemento nominal completa o nome, precedido de preposição. Agora, contudo, quando ele se relaciona aos substantivos, né, que não se definem, eu tenho que observar se esse nome está transitando, ou seja, se ele é passivo, se ele exerce papel de alvo dessa ação, né, se essa ação recai sobre ele. Vamos observar a frase de baixo. O encontro com os pais foi fundamental para a solução do problema. O que eu observo no meu sujeito? Em vez de ter o encontro dos pais, como eu tinha anteriormente, eu tenho encontro com os pais. Os pais passam a ser alvo do meu encontro. Então, como alvo, eu tenho um complemento, certo? No predicado, foi fundamental. Fundamental para quê? Esse para a solução do problema, complemento nominal. Só que, na verdade, nós temos dois complementos relacionados um com o outro aí. O para a solução do problema, porque está completando fundamental, que é um adjetivo. Então, já se justifica. A palavra solução é um substantivo, mas também não se define se concreta ou abstrata. Eu vou ter que analisar o do problema. O problema está sendo resolvido ou está resolvendo algo? Então, ele está sendo resolvido. O valor dele é de alvo, por isso que eu tenho outro complemento nominal, correto? Bom, observem aí, é um apanhado geral. Tá assim, complemento nominal é regido por preposição, completa o sentido de um nome, que pode ser um adjetivo. Ele era responsável pelas notícias. Então, observe que o responsável é um adjetivo, então, pelas notícias, complemento nominal. Embaixo, um advérbio. As notícias chegaram perto da verdade. Perto é um advérbio, então, da verdade está preposicionado, completando perto, complemento nominal. O último aí trata-se de um substantivo abstrato. A luta pela verdade se revelava em seu trabalho. O que eu tenho nesse caso? O pela verdade está completando a palavra luta. Então, verdade é o objeto, é o alvo da minha luta. Por isso, o complemento nominal. Bom, o objeto indireto, ele é sempre regido por preposição, completa o sentido de um verbo, quase sempre um verbo transitivo indireto, também pode apresentar como complemento do verbo transitivo direto e indireto, né? Como parte desse verbo. Então, nós temos um exemplo aí. A criança precisa de alimento. O de alimento tem preposição e está completando um verbo transitivo indireto, que é precisa, ok? Por isso, objeto indireto. Já o adjunto adnominal, observem lá, caracteriza, define
Indefine, né, que deixa vago, restringe um nome. Esse nome quase sempre tem que ser um substantivo concreto. Pode ser representado por artigo, pronome adjetivo, numeral adjetivo ou por uma locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Está até explicando aí. Preposição mais nome, ou seja, substantivo, e exercendo esse papel aí de adjetivo. O que mais? Aí nós temos 2 exemplos aí. A carta da testemunha revelava segredos. O que revelava segredos? A carta da testemunha. Observa que o da testemunha tem preposição, mas completa a palavra carta. E carta é um substantivo o quê? Concreto. Portanto, adjunta de nominal. A luta da população trouxe bons resultados. O que trouxe bons resultados? A luta da população. Observe que o da população tem preposição, mas está completando a palavra luta. E luta, como não traz isso mesmo, vou ter que observar, é alvo ou é agente? É a população que está lutando. Como valor é de agente, nós temos a adjunta de nominal. Bom, e para fechar, eu trouxe aí uma tirinha do Armandinho que fala, né, que traz uma homenagem, melhor dizendo, aí, para o Dia Internacional das Mulheres. Um dia para lembrar da luta das mulheres no mundo todo, das condições dignas de trabalho, igualdade de direitos e justiça, um dia de consciência política e solidariedade internacional. Porque se muito já foi percorrido, muito ainda teremos pela frente, ou temos pela frente. O que eu tenho nessa tirinha aí? Nós temos uma série de termos preposicionados e cada qual com uma classificação diferente. Então acompanhe comigo. Um dia para lembrar da luta. Quem lembra, lembra de algo, de alguém. Então, da luta está completando o verbo lembrar. Objeto indireto. Quando a gente tem aí a luta das mulheres. Das mulheres, é complemento ou é adjunto? Vamos analisar? Tem preposição, está completando luta. Quem é que está lutando? As mulheres. Valor de agente? Então, adjunta de nominal. Por condições dignas de trabalho. Então, de trabalho, está completando a palavra condições. Condições é abstrato. Então, de trabalho, complemento nominal. Igualdade de direitos. De direitos tem preposição e completa um substantivo abstrato que é igualdade. De novo, complemento. Dia de consciência política. De consciência política completa a palavra dia, que é um substantivo concreto. Adjunta de nominal. Então, essa tirinha é um exemplo de que nós temos vários termos semelhantes com classificações completamente distintas dependendo do seu emprego e do seu uso. Bom, finalizamos aqui as dúvidas entre adjunta de nominal e complemento nominal. Eu peço para vocês, então, pegarem o livro de vocês, o nosso livro didático, que é a nossa gramática reflexiva. No caso de vocês que é M1, o livro 2, lá na página 260 a 267, no capítulo 21, vocês vão fazer esses exercícios, anotarem, marcarem as dúvidas e postarem as dúvidas no aplicativo da escola para mim, para a gente poder ir esclarecendo, tá? Ao longo da semana, eu devo passar outras atividades sobre o mesmo assunto, o adjunto de nominal versus complemento nominal, certo? Bons estudos a todos, fiquem bem, tchauzinho!